braços erguidos num gesto de amor, em adoração, para louvar a Deus de todo o coração, de braços erguidos num gesto de amor, em adoração, Abba, meu paizinho, Emanuel, Jesus, Espírito Santo, Abba, o Emanuel, Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite para você que está em casa, onde você estiver nos assistindo. Que a paz do Senhor invada o seu coração e te inunde com o Espírito Santo de Deus nessa noite. Amém? Amém. Seja bem-vindo. E que o Espírito Santo tem muito a derramar. Amém. Em cada um de nós, queremos. no nosso coração. Na terra do teu coração, do nosso coração. Amém, Senhor. Amém? Amém. E você já pode colocar sua intenção, que os intercessores estarão intercedendo por você diante de Jesus, diante do Pai e do Espírito Santo. Ok? Vamos clamar Maria Santíssima com São Gabriel, São Rafael e São Miguel Arcanjo. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias. Abre para nós esta via. Peça de todo o coração. São Gabriel com Mãezinha Maria, com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias. Abre para nós todas as vias. Maria, porta do céu, passa na frente, abre os corações, abre os corações. Maria, porta do céu, passa na frente, e abre os corações. Abre, Mãezinha, abre os corações. Mãezinha, nós te pedimos, levanta suas mãos e interceda, que venha com teus anjos acampar nesta igreja. Acampa cada lar, cada portas e janelas, que os seus anjos acampem, Mãe Santíssima. Que os seus anjos acampem nas ruas onde estiverem um dos seus, um dos nossos, Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, acampa com teus anjos, Mãe. Cobre com teu manto cada um de nós, Mãe Santíssima. Vem pisando a cabeça da serpente infernal, Mãe Santíssima. Não permita que os seus sejam atacados pelo inimigo do Senhor. Nós clamamos por esses instrumentos, por essa mídia, pelas redes sociais, Mãe. Vem com teu poder, Mãe, já agindo, porque tu és um Deus de amor. E tua Mãe Santíssima nos leva a ti, Senhora. Por isso nós estamos clamando, Mãe, que tu venhas com teus anjos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ô glória. Ô glória. Tá todo mundo com sede aí? Porque existe um poço no meio do deserto e o povo passa perto, né? Da sede a reclamar. Tá com Vamos sede? dizer. Se tem sede, o Senhor tem água viva para cada um de nós, para matar a nossa sede. Então saia do seu sofá. Às vezes você está desanimada e levanta. Venha beber desta água viva que é o Espírito Santo. Amém. Ô glória. Bora? Existe um poço e alegria no meio do deserto e o povo passa perto. Da sede a reclamar. Pra sede a reclamar. Eu quero um rio de água viva. Eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar e de caminhar. Rio de água viva. Eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar e de caminhar. Se tu soubesses que pode dar-te a vida, que pode dar-te a vida, seria dissolvida a mágoa mais cruel. Eu quero um rio de água viva. Eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar e de caminhar. Rio de água viva. Eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar e de caminhar. Churu, 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 wapa, chura, wapa, chura, wapa, chura. Churu, 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 wapa, chura, wapa, churu, churu, wapa. Você na sua casa aí. Churu, 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 wapa, chura, wapa, chura, wapa, chura. Churu, 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 wapa, chura, wapa, churu, churu, wapa. Jesus é vida. Jesus é vida. vencendo toda morte, Vencendo toda morte, mudando a nossa sorte, mudando a nossa sorte, livrando-nos do mal. Eu quero um rio de água viva. Eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar e de caminhar. Eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar e de caminhar. Eu quero um rio de água viva. Cante você na sua casa. Eu quero um sopro de esperança. Desejo esse sopro de esperança. É um ano novo que começa, mas é um sopro de vida nova. É o Espírito Santo que derrama a esperança em nossos corações. Então levante. Você que está sentindo abatido, enfraquecido, Jesus é a nossa força. O Espírito Santo nos traz essa esperança que nós precisamos, que você precisa. De caminhar, de caminhar. Nós teremos passos firmes se caminharmos com Jesus. amém, Senhor. Se o Espírito Santo for aquele que vai caminhar, vai nos conduzir, se for aquele que nós vamos deixar falar conosco, aí nós teremos um passo firme e teremos esperança, porque o Senhor é aquele que nos alimenta. Ele alimenta a nossa esperança. Ele não desanima os seus, mas Ele está sempre fortalecendo. Por isso, amado,
queira caminhar, mas não caminhe sozinha. Peça sempre a força do Espírito Santo, que Ele possa avivar cada dia mais a sua vida, a esperança, a alegria e a certeza do amanhã, porque o amanhã nosso pertence ao Senhor, e se eu estou em Deus, eu creio no meu amanhã melhor. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja louvado. E nós precisamos nascer da água e do Espírito de Deus. Vamos cantar esse trechinho? Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer da água e do Espírito de Deus, tem que nascer do Senhor, tem que nascer da água e do Espírito de Deus, tem que nascer do Senhor. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer da água e do Espírito de Deus, tem que nascer do Senhor, tem que nascer da água e do Espírito de Deus, tem que nascer do Senhor. É uma palavra de ordem para nós nessa noite. Você tem que nascer da água e do Espírito Santo de Deus. E para que possamos nascer da água e do Espírito Santo de Deus, o nosso coração tem que estar purificado. Por isso, levante as suas mãos, feche os seus olhos aonde você estiver e vamos pedir ao Senhor perdão, para que o nosso coração possa estar limpo, santificado, para receber esse Espírito Santo que quer nos inundar esta noite. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, por tantas faltas, Senhor Jesus. Perdão pela nossa falta de fé, Senhor. Quantas vezes duvidamos, Senhor Deus. Quantas vezes esquecemos que estás conosco, assim como o evangelho de hoje, Senhor, que os discípulos naquela barca, Senhor Jesus, achavam que era um fantasma. E você disse, coragem, sou eu. E o Senhor diz essa noite, coragem, sou eu que estou com você. Esquece as perturbações, as tempestades do mundo, porque o mundo está muito agitado. Eu quero estar com você. Por isso nós te pedimos perdão, Senhor Jesus, pelas vezes, Senhor, que nos confundimos, Senhor Jesus, que nos deixamos, Senhor Jesus, guiar pelas vozes que o mundo nos oferece, Senhor Deus. Nós te pedimos perdão e misericórdia, Senhor, que tu possas vir e nos encher com o teu Espírito Santo, Senhor Deus. Que o Espírito Santo venha nos convencer do nosso pecado, Senhor Deus, para que possamos te receber com o coração aberto, com um coração como o coração de Maria, silencioso, fiel, um coração manso e humilde como o teu, Senhor Deus. Por isso nós te pedimos perdão, Senhor Jesus. Perdão, Senhor Jesus, pelas nossas omissões, Senhor. Quantas coisas que devemos falar e não falamos, Senhor, nos calamos, Senhor Jesus, para não nos indispor com o nosso próximo, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor Jesus. Perdão pelas palavras malditas que saíram de nossa boca, Senhor Jesus. Essa boca, Senhor Jesus, que tu nos deste, Senhor Jesus, para proferir somente bênção, Senhor Deus. Nós te pedimos perdão e misericórdia, Senhor Jesus. Perdão, Senhor, pela pouca fé, Senhor. Perdão pelas vezes, Senhor Jesus, que nós te pedimos para termos mais fé, Senhor Jesus, mas nós nunca queremos, Senhor Jesus, procurar essa fé, procurar nos fundamentar nessa fé, Senhor Deus. Nós te pedimos perdão, Senhor Jesus. Perdão e misericórdia, Senhor. Nosso coração tão fraco, Senhor. Perdão e misericórdia, Senhor Deus. Tem que nascer da água. Tem que nascer de
Espírito de Deus tem que nascer do Senhor. Oh, tem que nascer da água e do Espírito de Deus tem que nascer do Senhor. E nós já te louvamos, Senhor. Muito obrigada. Te bendizemos e glorificamos por esse perdão, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Deus, porque Tu te dispões, Senhor, a nos perdoar todas as vezes que estamos diante de Ti, Senhor Jesus, que estamos arrependidos, Senhor Deus. Nós Te bendizemos e glorificamos, Senhor Jesus, porque És o nosso Deus de misericórdia, Senhor. Obrigada por esta noite, Senhor, por estarmos aqui, Senhor. Obrigada por tudo que já preparastes desde sempre para esta noite, Senhor. Nós te louvamos e bendizendo com tua voz. Já vai falando, vai glorificando a Deus. Nós te amamos, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque Tu és misericórdia. Obrigada, Senhor, porque nos chamastes essa noite a estar aqui, Senhor. Obrigada pelo meu sim, Senhor Jesus, que passa também por Tuas mãos, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, por cada pessoa, Senhor Jesus, que está escutando, Senhor, a Tua voz, Senhor Jesus, desse pastor, Senhor Jesus, que nesta noite quer nos falar, nos conduzir, Senhor. Nós Te agradecemos, Te louvamos, Te exaltamos, Senhor Deus. A Ti toda honra, toda glória e toda exaltação, Senhor Jesus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Santo é Teu nome, Jesus. Santo, santo, santo. Dito seja, Senhor. Que você possa estar dizendo o desejo mesmo, este rio de água viva no seu interior, que ele possa jorrar. Assim como a canção diz, que eu quero em mim um rio de água viva, que possa jorrar, trazendo vidas, trazendo vida dentro de mim. Precisa aquela vida sufocada, aquele coração sufocado, que esta água viva, que seja mesmo a água de Deus no deserto do meu coração, do teu coração. Amém, Senhor. Por isso desça essa chuva de Deus, essa chuva do céu, cair no deserto do teu coração, encharcar essa terra da qual o Senhor quer habitar, da qual o Senhor quer fazer morada. Vamos cantar essa canção, vamos orar com esta canção. Eu quero em mim um rio de água viva, que possa jorrar e abençoar as vidas. Por onde eu passar, as águas jorrarão, curarão e libertarão, lavarão as feridas, e o Espírito se moverá, e o vento de Deus soprará, trazendo vitória. Eu quero em mim, Eu quero em mim rios de águas vivas, que possa jorrar e abençoar as vidas. Por onde eu passar, as águas jorrarão, curarão e libertarão, lavarão as feridas, e o Espírito se moverá, e o vento de Deus soprará, trazendo vitória. Jorra em mim águas do rio de Deus, vem transbordar todo o meu coração. Quero nascer da tua fonte, Senhor, e nadar nos teus rios.
abençoar a vida. Por onde eu passar, as águas jorrarão, curarão e libertarão, lavarão as feridas, e o Espírito se moverá, e o vento de Deus soprará, trazendo vitórias. Solta a sua voz, o Espírito Santo, que Ele possa orar, que Ele possa vir em auxílio, a promessa de Deus. Se você deseja ser essa fonte de graça, que por onde você passar, que você possa mesmo exalar esse perfume agradável, por onde você andar, que você possa ser mesmo um sinal da graça. Por isso mergulha nessa profundeza desse rio de água viva que é o Espírito Santo. Deixa ser usado para essa fonte de graça. Se entregue, vai se dando abertura. Que a promessa do Senhor se cumpra mesmo no nosso meio, em nossas vidas, nesta noite. Nós queremos agora, nesse momento, convidar esse servo do Senhor, que é representante de Cristo aqui na terra para nós. Ele que é esse canal de graça para você que está em casa e para cada um de nós também que estamos aqui. Se ele estar aqui não é por um acaso, porque nada acontece por acaso. Obrigada, tudo Jesus, vem de Deus, tudo é escolha do Senhor. Nós não temos domínio de nada. Por isso o Padre William está conosco nesta noite. E eu queria que você, na sua casa, sabendo que sobre ele já existe a unção de Deus, o poder do Espírito Santo, mas que você na tua casa, na nossa humildade, que venha pedir mesmo que o Senhor confirma tudo aquilo que já está no coração dele, que o Senhor mesmo colocaste, Senhor. Que seja, Senhor, nesta noite um oráculo para cada um de nós. Por isso nós pedimos que você na tua casa possa orar pelo Padre William nesse momento. Que ele seja esse canal, que ele seja essa resposta para você, essa resposta de Deus na tua vida. E nós pedimos, vinde Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito,
e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, uma alegria muito grande estar com vocês aqui, 5, 6 pessoas para fazer esse grupo acontecer, e também com você que nos acompanha pelo YouTube, por onde que é? Facebook? Pelo Facebook. Então, que Deus te abençoe, abençoe você na sua casa, abençoe a tua vida, abençoe esse teu início de 2021, é o primeiro grupo do ano, né? É o primeiro, então que Deus abençoe todos vocês que já costumavam participar do grupo e aí por causa da pandemia tiveram que dar uma sumida, não podem, enfim, Deus abençoe vocês. Amém. Meu nome é Padre Williams, eu sou sacerdote da igreja, pertenço a uma nova comunidade, uma comunidade chamada Comunidade Evangelizadora Magnífica. A gente tem sede lá em Três Corações, no sul de Minas Gerais, e estamos também presentes aqui porque nós pertencemos à Diocese de Juiz de Fora. Então, atualmente eu sou vigário aqui numa paróquia de Juiz de Fora, lá no Linhares, paróquia Nossa Senhora Aparecida. Quando voltar a ter missa, você aparece lá para nos acompanhar, ou se não, acompanha as nossas missas também pelo Facebook. Vocês que estão aqui, vocês aí na sua casa, você tem a Bíblia, pegue a Bíblia, pegue a palavra do Senhor, a palavra escrita de Deus, para nós meditarmos o capítulo 3 de São João. Então, o Evangelho de São João, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi se encontrar com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre da sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires, porque eu te disse que vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode isso acontecer? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não conheces estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não recebeis o nosso testemunho. Se não credes, depois que vos falei das coisas terrenas, como ireis crer quando eu vos falar das coisas celestes? Se não credes, depois que vos falei das coisas terrenas, como irei crer quando eu vos falar das coisas celestes? Essas para nós são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o convite de Jesus para essa noite, e mais do que essa noite, o convite de Jesus para você esse ano, porque veja, né, no primeiro grupo do ano, que hoje é dia 5, 6? Hoje é dia 6, o ano nem começou direito. Então a gente ainda traz aquilo, né, do ano novo, e esse ano novo talvez para você tenha sido um pouco diferente, menos pessoas, menos festas, mas eu estava até meditando hoje, eu acho que desde da passagem do milênio, né, de 99 para 2000, que eu não vi uma expectativa tão grande para o ano novo. Em 2000, lá naquele tempo eu tinha lá meus anos, né, alguns, né, e eu lembro bem, né, aquela empolgação, né, nossa, vamos ver o ano 2000, né. Eu tinha uma tia que falava assim, né, antes, né, lá em 90 e pouco, ela falava assim, ó: a 1000 chegarás, de 2000 não passará. Diga que estava na Bíblia, eu nunca achei essa passagem.
mas talvez eu não prestei atenção. E ela sempre falava, então, nossa, será que vai acabar o mundo? E aquela coisa, e Nostradamus, lembra? Nostradamus, eu falava de Nostradamus, era uma coisaiada. E o tal do bug do milênio, né, quem tinha computador, né, a internet não era meio terra de ninguém, né, a gente tinha um site ou outro que a gente entrava ali. E eu tô falando, o bug do milênio, porque os bancos, quem tem dinheiro no banco vai perder o dinheiro, porque as contas, né, era uma coisa toda. Então tinha muita expectativa para aquela passagem. E agora voltou nesse ano. Depois eu não vi nada assim semelhante. E agora esse ano vim porque nós queríamos terminar o ano de 2020, que de fato não foi um ano fácil. Foi um ano complicado, né? Nós perdemos muitas pessoas e essa doença tomou conta do mundo inteiro. Claro, ela já tinha começado antes na China, mas ela foi chegar no Brasil. Eu lembro que quando ela chegou no Brasil, eu estava em retiro, assim, quando chegou no carnaval, mas quando começou essa coisa de usar máscara e tal, eu estava em retiro, fiquei uma semana em retiro, me preparando para a minha ordenação. Eu fui ordenado ano passado. E de repente, quando eu saí do retiro, então uma semana sem contato com o mundo, sem ver jornal, sem ver mensagem no celular, essa coisa toda. Quando eu saí, eu vi pela primeira vez uma pessoa de máscara, eu falei, o que será que é, né? No meio, na rodoviária de Aparecida, né, que o retiro foi em Guaratinguetá. E daqui a pouco eu peguei meu celular e várias mensagens, vai ter ordenação, não vai ter, está cancelando tudo, não vai ter missa. E eu não sabia nada disso, estava em retiro, falei, gente, e aí que eu fui me tocar. Então a gente queria que esse ano passasse. Passou. Nós estamos em 2021. Mas meus irmãos e minhas irmãs, sabe qual que é o problema de nós cristãos? Porque eu estou falando aqui para cristãos. É que o nosso pensamento ele está meio mundanizado. Mas não mundanizado como a gente acha que é mundano. Porque tem gente que acha que o pensamento mundanizado é assim, a pessoa gosta de futebol, então é mundano, não, irmão, isso é coisa do mundo. Entendeu? Se bem que futebol não está compensando, pelo menos o meu time não está compensando, mas não tem problema, o seu talvez esteja. E aí a pessoa gosta, por exemplo, de ouvir uma boa música, porque tem muita música porcaria, tem muita, diria que a maioria, mas tem muita coisa boa. Então, e a pessoa acha que é isso, né, que tomar uma cerveja, que é isso que é ser mundano. Não é isso que é ser mundano. Ser mundano é ter um pensamento baseado apenas nas coisas da terra, ou seja, esquecer da manifestação de Deus, né? Hoje, pelo calendário no Brasil, nós celebramos domingo, porque a festa é antecipada, mas hoje é o dia da Epifania, o dia de Santos Reis. Então, ter um pensamento mundano é ter um pensamento que não crê nas coisas celestiais, não crê nesse último versículo. Se não credes depois que vos falei das coisas terrenas, como ireis crer quando eu vos falar das coisas celestes? Então, o problema do cristão, do católico, não é a questão da doença ou da não doença, ou se vai ter missa ou se não vai ter missa. A questão é que nós enxergamos tudo apenas de um ponto de vista político, apenas de um ponto de vista racional, apenas de um ponto de vista, para usar uma palavra bonita, noético, apenas de um ponto de vista que não tem transcendência. Veja, nós não enxergamos mais as coisas com o olhar de Jesus. Veja, a epifania, a manifestação do Senhor que vem. E quando o Senhor ele vem para mudar o nosso pensamento, para mudar o nosso coração. E hoje o Senhor nos fala através desse encontro que ele tem com Nicodemos, porque Nicodemos era um homem assim. Veja, Nicodemos, ele era, o primeiro versículo diz assim, havia entre os fariseus. Então, ele não era uma pessoa qualquer, ele era um fariseu. Ser fariseu significa que ele era um homem que buscava cumprir a lei de Deus, que ele era um homem que frequentava o templo, que ele era um homem que frequentava a sinagoga, que ele era um homem que muito provavelmente, não dá para dizer, afirmar isso, mas muito provavelmente ele sabia ler, porque Jesus vai lá no final chamar ele de mestre. Então ele devia ter algum contato com as escrituras. Não sei se vocês sabem, mas na época de Jesus eles falavam o aramaico, mas as escrituras eram lidas apenas em hebraico. Eles não havia tradução, eles liam na sinagoga ou no templo, sobretudo na sinagoga, a escritura em hebraico. Provavelmente Nicodemos sabia ler, ele era um homem instruído nas leis do Senhor. Provavelmente ele teve um mestre que o instruiu, alguém que o ensinou. Talvez ele até tivesse decorado a Torá, porque era um propósito dos fariseus isso. Ou seja, Nicodemos era um homem que buscava a Deus. Nicodemos era um homem que
era um carismático, Nicodemos era uma pessoa de Deus. Só que ele era mundano. Não no seu comportamento, mas no seu pensamento. Mudando no sentido de não buscar as coisas celestes. Porque quando ele chega para Jesus, ele diz mestre, ele chama Jesus de mestre, rabi. Rabi significa mestre. Ele reconhece que Jesus é alguém que vem da parte de Deus. Agora, por que ele reconhece isso? Não pelas palavras que Jesus falava, não pela postura de Jesus, não porque Jesus falava coisas do céu, mas porque Jesus realizava sinais, milagres. No Evangelho de João, o termo que eles usam é sinais. Então, ele acreditava em Jesus porque ouvia falar dos milagres que Jesus fazia, dos sinais que Jesus realizava. E ele vai dizer, mestre, mas ninguém pode realizar aquilo que realizas se não vier da parte de Deus. Mas é uma compreensão apenas terrena. Nós estamos aqui no capítulo 3 de São João. Se você for para o capítulo 5, Jesus, ele volta, né? Ele faz o primeiro milagre lá em Caná da Galileia. Depois ele volta para Caná no capítulo 5. E lá ele vai encontrar o filho de um oficial. E o filho do oficial vai até ele porque o filho está muito doente. Aliás, ele encontra o oficial, perdão. E o oficial vai até ele porque o filho está muito doente. E aí o oficial vai dizer, olha, meu filho está doente. O que Jesus fala para ele? Vós não acreditais se não ver sinais. Quer dizer, as pessoas eram apegadas a isso. Não tem que ter um sinal. Como é que o grupo de oração foi bom? Não porque alguém caiu no chão e se estribuchou, porque alguém chorou. Não. Nós estamos na presença de Deus e isso nos basta. Senhor, a tua presença nos basta. A tua presença é o nosso prazer. É bom estar na tua presença. Não são os sinais que garantem a presença de Deus, porque o inimigo pode enganar até mesmo nisso. O que garante a presença de Deus é a fé, é a profissão correta da fé, é saber que nós fazemos aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Então ele tem essa compreensão terrena. No caso lá do centurião, Jesus fala, e aí ele suplica a Jesus, e Jesus fala assim, ó, teu filho está curado, pode ir. E aí ele vai, no caminho ele encontra os funcionários, e eles dizem, olha, teu filho foi curado. E aí ele pergunta, que horas que ele foi curado? E aí eles dizem a hora, e ele fala, foi a mesma hora que Jesus falou. Então a partir dali ele começa a crer de uma forma diferente. Claro, os sinais são importantes, mas é preciso que nós passemos além dos sinais, meus irmãos. É preciso que nós passemos além das realidades terrenas para a palavra de Deus, que é uma realidade terrestre, que é uma realidade celeste. Veja, Nicodemos, sendo um fariseu, ele era incomodado com a situação de Israel. Como nós somos incomodados hoje com a situação da igreja, por exemplo, não pode ter missa, quando pode é com pouca gente. Isso nos incomoda, é claro que incomoda. Eu, como padre, tenho uma dificuldade muito grande. Eu tenho uma dificuldade muito grande, por exemplo, de falar olhando para o celular ou olhando para uma câmera. É bom falar olhando para as pessoas. Tanto que vocês vão que toda hora que eu desvio o olhar para alguém, não olho, porque eu gosto desse contato, né? Eu não sou um artista, eu sou um padre. Eu quero pregar para pessoas, é claro. A pregação chega até você e que bom que chega. Mas para mim é difícil. Então, Nicodemos, ele vendo a situação do povo dele que vivia escravizado, e aquilo o incomodava. Mas o que queria Nicodemos? Nicodemos, ele tinha, como fariseu, uma espiritualidade reformista, uma espiritualidade apegada a um passado, e um passado que não é um passado real, que é um passado ideal. Talvez na sua vida você tenha isso também, talvez no teu grupo de oração você tenha isso. Ah, lembra daquela época como era bom, assim, assim, assado? Lembra daquela época assim, assim, assim? Lembra lá eu falei de 99 aqui, talvez você não tenha nem nascido ainda lá nessa época, mas talvez você lembre, nossa, naquela época eu participava do grupo assim, assim, assado, e a minha vida era assim, etc. E a gente tem uma tendência às vezes de olhar para o passado com uma certa nostalgia, uma melancolia, e é interessante que quando a gente olha para o passado, a gente só lembra das coisas boas, e esquece que também tinha problemas, que também havia dificuldades. São as mesmas de hoje? Não, porque cada tempo tem a sua dificuldade. Agora, da mesma forma que cada tempo tem a sua dificuldade, cada tempo tem a graça de Deus proporcional para que nós passemos as dificuldades. Isso que é olhar as coisas com um olhar espiritual. Veja,
talvez você só olhe o problema, mas não olhe a graça que acompanha, porque Deus não te abandona, meu irmão. Deus não te abandona, filho e filho da igreja. Deus está ao teu lado na pandemia, no hospital, no câncer, em todas as dificuldades da sua vida. O Senhor está contigo. Nas dificuldades do teu relacionamento, nas dificuldades da tua afetividade, da tua sexualidade, do teu caráter, do teu ego, o Senhor está contigo. E se hoje você tem dificuldade nisso, saiba que Deus está derramando a graça nisso para você. Como ontem talvez a sua dificuldade fosse outra coisa. Mas não se importe, não fique olhando tanto para a dificuldade. Olhe para a graça de Deus que supera a dificuldade. Claro, peça perdão dos teus pecados. Reze, se confesse, busque um sacerdote. Mas se abra ao poder de Deus, se abra à misericórdia de Deus, se abra ao Espírito Santo que o Senhor derramou sobre você, para que você não fique preso. Se há uma dificuldade, a graça de Deus é maior. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus não se deixa vencer em generosidade. Por isso, viva o novo. Nós estamos num ano novo. Permita que as graças desse ano novo venham até você. E não fique pensando, não, porque, como é que será que vai ser quando passar? Será que vai melhorar? Eu acho que vai piorar. Mas é o meu pessimismo. A graça de Deus será maior, claro. Mas veja, não se importe tanto com as situações, se importe com a graça de Deus de crescer em espiritualidade. Se você não pode ir num grupo de oração, por exemplo, seria bom que nós estivéssemos aqui. O grupo tem quanto tempo? 12 anos. Mais de 12 anos. Tem 20, 15, 16, dole uma, dole duas, dole três. O grupo tem um tempo bom já. E você queria estar aqui. Eu tenho sobretudo que você que já participava, ou você que não participava, queria vir aqui esse ano. Mas eu não posso, padre. Mas busque a presença de Deus na sua casa. Aprenda a rezar. Aprenda a ter um coração adorador no teu lar. Aprenda a rezar o terço. Mas rezar de verdade, né? Eu vou rezar, fingir que reza, não. É para rezar, para pegar o terço. Tira o terço do bolso, tira o terço da mão de Nossa Senhora, tira o terço de onde você deixa o terço e reza. Peça a graça de Deus que vai ao teu encontro. Mas Nicodemos não, ele tinha uma espiritualidade reformista. E porque ele tinha essa espiritualidade reformista, ele não conseguia entender que Jesus vinha trazer o novo. Ele achava, bom, Jesus é um mestre, ele chama Jesus de mestre, é um rabi que vem da parte de Deus, um rabi que realiza sinais, um rabi que vai restaurar Israel. Um rabi que vai nos livrar de Roma e restaurar a glória de Israel. Jesus diz para ele, é preciso nascer de novo. É preciso mudar. É preciso ter uma concepção nova. E ele não entende o que é isso. Porque ele sendo doutor, ele sendo um fariseu, ele tendo todas as suas incumbências, ele não conseguia entender o novo que Jesus trazia. Ele olhava Jesus, olhava. Ele via em Jesus algo de Deus, ele via, mas ele não se permitia olhar para além das aparências, ou olhar para além das suas necessidades, ou olhar para além daquilo que ele queria. Isso nós fazemos com as pessoas, sabia? Às vezes nós olhamos, nós conhecemos alguém e nós queremos que a pessoa seja aquilo que a gente quer que ela seja, mas Deus quer outra coisa para ela. Deus quer que ela vá além. Deus quer que ela se doe mais. Não é você que controla as pessoas. Pare de ser controlador. Deixe que o Espírito de Deus flua, né? Então às vezes chega uma pessoa no grupo, por exemplo, que tem uma conversão bonita. E toda pessoa que tem uma conversão, toda pessoa que vivia num pecado muito grande, geralmente quando a pessoa se converte, ela tem uma busca de santidade muito grande, porque a graça de Deus flui grandemente naquela pessoa. Com 12 anos de grupo, vocês já viram várias dessas situações, eu tenho certeza. Um jovem então que estava na droga, estava numa vida de pecado, de prazer, etc. Daqui a pouco ele se converte, ou mesmo no crime, ou mesmo em outras coisas, numa depressão muito grande, numa situação, ou mesmo uma pessoa que não tinha esses problemas, mas nunca ligava, era ateu, ou não ligava muito para a igreja. Daqui a pouco ele começa a vir no grupo, e a graça de Deus vem sobre ele, e ele é batizado no Espírito Santo, e daqui a pouco ele começa a buscar a Deus com um fervor grandíssimo, porque
os místicos vão dizer que no início da conversão nós recebemos muitas graças, porque o nosso coração precisa de muita cura. E aí as pessoas do grupo começam a querer colocar a pessoa numa camisa de força, né? Não, mas veja, ele tem voz bonita, não, ele vai cantar com a gente. Mas não é hora dele cantar, ele não quer nem cantar. Não, vai ser pregador, mas não quer ser pregador. E aí começa a colocar e começa a exigir coisa da pessoa. Daqui a pouco a pessoa vai se afastando e desaparece. Acontece ou não acontece? Eu vi acontecer muitas vezes nos tempos de grupo de oração, infelizmente. Porque nós queremos enquadrar as pessoas, colocar as pessoas na caixinha, como Nicodemos queria fazer com Jesus. Ele era um reformista, mas Jesus não. E por não ser reformista, Jesus propõe algo novo. Jesus propõe uma inovação, não uma reforma. E para essa inovação acontecer, ele tem que nascer de novo, Israel tem que nascer de novo, Nicodemos tem que nascer de novo. E ele vai dizer, mas como isso acontece? Poderei eu voltar para o ventre da minha mãe? Veja, essa passagem, eles acreditavam naqueles tempos que o ser humano, que o homem e a mulher, eles já estavam, eles não conheciam a fisiologia como nós conhecemos hoje, né? Eles não conheciam o que é ovulação. Então para eles, no sêmen, que é uma coisa conhecida, é visível, já estava a pessoa. Então a pessoa entrava na barriga da mãe e ficava ali sendo gestada. Então ele falou assim, eu vou voltar na barriga da minha mãe? Pensamento terreno. Entendeu? Jesus está falando de coisas espirituais e ele está entendendo no sentido biológico. Não é isso que Jesus está falando. Jesus não é professor de biologia. Jesus não estava ali dando aula de anatomia, mas Jesus estava falando para Nicodemos coisas do céu. Era preciso que ele nascesse. Então ele fala algo que Nicodemos podia entender. É preciso nascer da água. É preciso nascer da água, porque a água já era para os judeus e para outros sinal de vida. Veja, João ele batizava com água. Os essênios tinham ritos de água. A água era um elemento conhecido no culto judaico. Então ele vai dizer, é preciso nascer da água. Mas não é apenas da água. É preciso nascer da água e do Espírito. É preciso nascer da água que foi fecundada pelo Espírito. Veja, quando uma pessoa é batizada, nós derramamos sobre ela água e diz, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o batismo em si, ele significa mergulho. Essa é a palavra. Então, é alguém que se joga na água. Alguém que vai no fundo da água. E quando você vai no fundo da água, o que você faz? Você prende a sua respiração. Nós não respiramos embaixo da água. Então ali nós prendemos a nossa respiração. E para aquele povo, a vida era a respiração. Porque afinal de contas, Deus, ele soprou sobre as narinas do homem o Espírito e o homem se tornou um ser vivente. Até mesmo os antigos ainda dizem assim, quando alguém soluça, é que o Espírito está querendo sair, né? Vocês já ouviram isso aqui? Na minha terra eu vou falar isso. O Espírito está querendo sair. Então, quando uma pessoa ela é batizada, é como se ela deixasse de respirar. E deixar de respirar é morrer. É morrer. Deixar de respirar, se a respiração é a vida, a falta de respiração é a morte. E eu sei bem do que eu estou falando, porque eu sou asmático. E quando você tem uma crise de asma, é uma coisa desesperadora. Você respirar, você fazer força, você colocar ali o seu empenho e o ar não vir. É triste. Por isso eu estou sempre com a minha bombinha aqui. Preciso da minha bombinha. Então quando você sai da água, o que você faz? Sobretudo se você fica muito tempo submerso, você respira. É a vida que volta. Então o que Jesus está propondo para Nicodemos? Que ele faça isso, que ele morra. Morra para a sua compreensão terrena. Morra para a sua compreensão carnal. Morra para a sua espiritualidade reformista. Para que ele mergulhe na palavra de Deus. Para que ele mergulhe no Espírito Santo. Para que quando ele se levantar, ele tenha uma nova visão. Uma nova perspectiva das coisas.
É disso que o Senhor está falando para Nicodemos. Para Nicodemos, que era uma boa pessoa, que era um mestre, que era alguém que buscava a face de Deus, mas que buscava do jeito dele, querendo controlar, querendo determinar aquilo que o Senhor vai fazer. Não, mas para que ele se lance, para que ele mergulhe, para que ele se derrame na presença de Deus. É isso que o Senhor está propondo para Nicodemos, e é isso que o Senhor propõe para mim e para você, meus irmãos. 2021 chegou, graças a Deus. 2020 passou, vai vir remédio, vai vir vacina, vai vir cura, mas tem que vir uma pessoa nova em você, uma pessoa que se deixa guiar pelo Espírito Santo, não como se deixava guiar lá no começo da conversão, mas que se deixa guiar agora de uma forma madura, de uma forma centrada, de uma forma inteligente, de uma forma que o Espírito de Deus possa trabalhar em você, na tua vida, na tua casa, na tua família, dando a cura que você precisa, tocando no seu coração da forma que você precisa, sem que você se ache mestre, sem que você se ache o dono do Espírito Santo, sem que você ache que o Espírito Santo é uma força que você usa, né, como o He-Man, né, que estava lá e de repente, espada de Grayskull, era de Grayskull mesmo, né? É isso mesmo, não lembro mais do He-Man. Eu tenho a força, então vinha o Espírito Santo e transformava o pacato no gato guerreiro. O Espírito Santo não é isso, meus irmãos. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que te ama, que fez em você morada, e Ele quer te santificar, Ele quer te dar uma presença verdadeira, Ele quer caminhar com você, Ele quer te guiar, Ele quer te orientar, Ele quer te curar, Ele quer estar ao teu lado. Mas é preciso que você mude o teu coração. É preciso que você pare de olhar para a vida da igreja apenas como coisas da terra e tenha um olhar elevado, um olhar espiritual, um olhar sobrenatural. É preciso que você se aproxime do altar de Deus, se despojando de tudo aquilo que você é, para que Deus mude a perspectiva da sua vida. Mais do que as atitudes. Claro, temos que mudar as atitudes, é óbvio. Mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Porque senão nós mudamos as atitudes uma semana, um mês, um ano, 10 anos. E depois nós voltamos para o pecado que outrora nós tínhamos abandonado. Paulo de Tarso, no caminho de Damasco, quando ele encontrou Jesus, ele se converteu, tanto que nós vamos celebrar daqui a alguns dias, inclusive, daqui 19 dias mais precisamente, a festa da conversão de São Paulo, dia 25 de janeiro, festa da conversão de São Paulo. Eu guardei bem essa data porque é meu aniversário. Festa da conversão de São Paulo. E nós achamos que a conversão de São Paulo é deixar de perseguir os cristãos, é deixar de ser um perseguidor e passar a ser um perseguido. Isso é consequência. Qual é a conversão de São Paulo? E ele vai dizer isso. É perceber que Paulo, como Nicodemos, também era fariseu. Como Nicodemos, ele também era um homem que buscava a presença de Deus. Era um homem que amava a lei. Era um homem que se debruçava no Senhor. Mas Paulo acreditava, assim como Nicodemos, Paulo também era um reformista. E ele achava que Israel era o centro e que só a Israel cabia a promessa. Quando ele encontra com Jesus, o que muda para Paulo? Eu esqueci agora a passagem onde ele fala isso. Ele começa a perceber que a promessa feita a Abraão, que a promessa feita a Isaac, que a promessa feita a Jacó, que a promessa feita a Moisés, que a promessa feita a Davi, não era apenas para o povo de Israel. O povo de Israel era portador daquela promessa, mas que ela deveria ser espalhada pelo mundo inteiro. E Israel não fez isso, mas Jesus fez. A presença de Jesus levaria. Então a conversão de Paulo é a mudança da mentalidade de Paulo. Aquilo que ele acreditava que era a exclusividade de Israel, ele percebe que em Jesus, o Messias é para o mundo inteiro. Por isso que qual que é a missão de Paulo? Pregar para os gentios, pregar para o mundo inteiro. E por isso que ele vai até o fim do mundo. Qual é o fim do mundo para os judeus? Roma. Ele sai de Jerusalém, o centro do mundo, a cidade santa, e vai até os confins da terra, vai até Roma, e depois de Roma vai até
além de Roma, ele vai em todos os lugares. E por que Paulo consegue ir? Porque ele mudou a mentalidade, porque em Paulo aconteceu uma metanoia. É isso, meus irmãos, que precisa acontecer com você. Você precisa mudar a tua mentalidade. Ah, meu Deus, eu não posso ir na missa, e agora? Essa é a mentalidade de derrotado que você tem. Veja, eu até partilhava com um casal que me trouxe para cá. Quantos santos na igreja viveram muito tempo sem missa? Deixa eu contar uma coisa para você que talvez você não saiba. O padroeiro dos padres, São João Maria Vianney, o cura d'Ars, ele viveu pouco tempo depois ali da Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, infelizmente, houve alguns padres que traíram a igreja. E na onde ele cresceu, o padre que atendia era um desses padres. E esses padres, traindo a igreja, eles mudaram a forma da missa, coisa que nenhum padre pode fazer, porque a missa não pertence ao padre, a missa não pertence a mim, a missa é dom de Deus que vem pela igreja. Então, São João Maria Vianney, quando era criança, durante um tempo, ele não participava da missa, porque ele sabia que aquela missa não era uma missa válida, era uma missa deformada. Então ele ficou anos sem missa, justamente por causa disso. E ele se tornou santo. Os padres do deserto, Santo Antão, São Pacome e outros santos, eles viviam quanto tempo às vezes sem um padre para eles celebrar a missa? E isso não os impedia de crescer na fé. Ah, padre, então missa não importa, não. Missa é a coisa mais importante que nós temos sobre a face da terra. Nada se compara ao santo sacrifício da missa. O santo sacrifício da missa contém todas as bênçãos, contém todas as graças que nós necessitamos. Uma missa é capaz de salvar o mundo inteiro, porque cada missa é a renovação do sacrifício de Jesus na cruz. E o sacrifício de Jesus na cruz é o ápice da história, é o ponto culminante da história, é o máximo da história da humanidade, porque ali Deus deu a sua vida para nos salvar e para nos redimir. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, porque a missa é tão bela, porque a missa é tão grandiosa, e se você agora está sendo privada ou privado de participar da missa, então prepare o teu coração para que quando você voltar a participar da missa, você não volte participando da missa com aquela cara amarrada que você tinha, com aquele, sabe, ou querendo mudar a missa. Não, veja, eu acho que a missa tinha que ser assim, a missa tinha que ser mais animada. A missa não é sua, você não tem que achar coisíssima nenhuma, você tem que amar a igreja. Sabe o que você faz? Pesquise sobre missa, procure, eu vou pegar água aqui, só vou sair da câmera, mas só para molhar, pegar um pouquinho d'água, ok? Estude sobre o santo sacrifício da missa, sobre aquilo que Deus dá a você, sobre a graça de Deus que acontece na Santa Missa. Leia Padre Pio, leia São Leonardo de Porto Maurício, que escreve sobre a missa. Procure, se informe, assista aí Padre Paulo Ricardo, outros padres que têm mais facilidade com a internet, que têm seus canais no YouTube, Padre Leonardo, tantos padres bons, homens de Deus. Procure, se alimente disso, para que no dia que você voltar para a missa, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, talvez onde você esteja assistindo, não seja Juiz de Fora, e talvez na tua cidade, como na minha, pode participar da missa, 30%, mas pode. Então, participe da missa com fervor, com coração adorador. Mude a sua mentalidade. A missa não precisa mudar porque ela é perfeita. Mude a sua mentalidade. Agora, você só vai mudar a tua mentalidade quando você se abrir ao Espírito Santo. Agora, se abrir ao Espírito Santo não é apenas dizer. E pela terceira vez eu vou falar, agora você precisa entender que você deve buscar a Deus. É preciso que você abra o teu coração, é preciso que você nasça da água e do Espírito, buscando a presença de Deus, pela catequese, pelo estudo, pela doutrina, pelos sacramentos. Veja, meus irmãos, nunca na história da igreja houve tanta possibilidade como é hoje de você buscar a doutrina. E doutrina, a palavra doutrina significa ensinamento, para que você busque o ensinamento de Jesus através dos santos. Qual é o teu santo de devoção?
Você já leu alguma vez alguma obra sobre a vida desse santo? Quanto tempo faz isso? Como é que você cultiva a tua espiritualidade com o teu santo de devoção? É apenas uma coisa superficial ou você tem buscado mesmo se alimentar da vida desse santo, para que a tua vida seja alimentada do Espírito Santo, do mesmo Espírito que impulsionou São Francisco, Santa Clara, Santa Teresinha, São Domingos, São Pio de Petreucina, Santa Dulce dos Pobres, Santa Teresa de Calcutá? Eu não sei qual é o teu santo de devoção. Você tem buscado isso ou não? Tem ficado apenas na superficialidade? Chega de ser superficial. Veja, os tempos são difíceis e os tempos ficarão mais difíceis ainda, creia nisso. Aqueles que não tiverem uma fé fundamentada na sagrada doutrina católica, na palavra de Deus, na tradição, no magistério, vai rodar. Não importa se você tem 12 ou 16 anos de grupo, você não permanecerá fiel apenas na superficialidade, apenas reformista. Ai, como a renovação era boa nos anos 90, porque lotava os grupos. Passou, agora é outra realidade, já faz 30 anos isso. Nós vivemos uma outra realidade hoje. Era tão bom no começo da Canção Nova. É outra realidade e continua sendo bom, porque lá tinha as graças para aquela época, mas agora nós temos as graças para essa época. E o Senhor não te abandonou. Deus é o mesmo de 30 anos atrás, de 40, de 500. É o mesmo Deus de São Domingos, é o mesmo Deus de São Francisco, é o mesmo Deus do teu santo de devoção, é o mesmo Deus que conversou com Nicodemos, é o mesmo Deus que converteu Paulo. Deus não está morto, mas Ele está vivo e Ele se preocupa com você, Ele se importa com você e Ele derrama as graças que você necessita. Mas é necessário, meus irmãos, que nós saiamos do nosso comodismo. Sabe o que o povo católico parece? Passarinho novo. Que a mãe passarinho tem que mastigar a comida e jogar dentro da garganta dele. Deus fará isso? Fará, se preciso for. Mas é preciso que você bata a asa e voe, porque o vento, ele sopra onde quer, e o Espírito Santo vai te levar para onde você nem pode imaginar, na tua vida, na tua casa. Sabe aquele teu parente que você reza há tanto tempo? Muda a sua mentalidade, que a graça de Deus chegará até ele. Sabe essa doença, sabe essa situação que você não consegue mudar, sabe esse pecado que você não consegue largar, que toda vez você, padre, não sei o que, padre, perdão, porque eu pequei, sempre o mesmo pecado. Mude a tua mentalidade, que o Espírito de Deus entrará no seu coração, e você vai deixar esse pecado que você já devia ter deixado há muito e muito tempo. Mas é preciso, meu irmão, é preciso, minha irmã, que nós façamos a nossa parte, porque Deus está fazendo a dele. Deus está tocando no seu coração. Agora, o Senhor está tocando no seu coração. Ufa! Glória a Deus, né? Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Meus irmãos, para coroar esse momento, nós vamos ter aqui conosco, o Padre vai se retirar, o Ministério de Música irá cantar, irá animar. Nós vamos nos preparar para que esse mesmo Jesus que falou para Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito, Ele estará presente no meio de nós, corpo, sangue, alma e divindade. Jesus sacramentado, nosso Deus amado, peça um coração adorador, para que nós possamos amar Jesus. Padre, mas vai ser pouco tempo? Não sei. Mas Deus estará aqui para abençoar a tua vida nesse ano de 2021 e te dar uma nova mentalidade. Vamos cantar, irmãos, invocando o Espírito Santo, pedindo a graça de Deus para nos preparar para esse momento tão sublime na presença do Deus Altíssimo. Cantemos. Já já o Padre volta com o Santíssimo Sacramento. Espírito, em verdade te adoramos, em Espírito,
verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade te adoramos, vai adorando, te adoramos em espírito, Vem Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Entrega tudo ao Senhor, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. pra te adorar, Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo com Sacramento. todos os anjos e santos do céu. Graças e louvores se deem neste momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vocês aqui na igreja, você na tua casa, olhe para o Senhor Jesus. É Ele, o mesmo Deus, aquele de quem nós acabávamos de falar, aquele que se encontrou com Nicodemos. E da mesma forma que ele se encontrou com aquele mestre de Israel, ele se encontra agora com você. Eu não sei quem você é, mas ele sabe. Talvez pequenino, talvez já um ancião, talvez um adolescente, talvez um pai de família, uma mãe, talvez alguém que esteja passando por dificuldade no casamento, talvez alguém que esteja passando com dificuldade para buscar a santidade, talvez um servo que tenha se afastado do grupo de oração, ainda que não seja desse grupo, mas de outro, mas se afastou. E não é por causa do Covid, você sabe que não é por causa do Covid, é por causa do coração, o coração velho, o coração enferrujado. E esse mesmo Jesus, ele fala para você hoje: nasça do Espírito Santo. Mas para você nascer do Espírito Santo, meu irmão, é preciso que você tenha um coração adorador. Por isso olhe para Jesus e o adore. Diga: Senhor, eu quero te adorar, eu quero te bendizer, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, Senhor Jesus, porque Tu és verdadeiro Deus. Faça um ato de fé, diga: eu creio, Jesus, que Tu estás realmente presente no Santíssimo Sacramento, porque um dia, Jesus, algum padre nesse altar celebrou aqui o santo sacrifício da missa e comungou essa espécie eucarística para que ela ficasse para a adoração do Teu povo. Eu creio, Jesus, no poder da Tua igreja, no poder sacerdotal, que nesse altar fez, pelo grande poder do Espírito Santo, um pedaço de pão se transformar no Teu corpo. E assim como no seio da Virgem Maria o Senhor foi crescendo, também pela mão do sacerdote o Senhor cresceu. E o Senhor está aqui agora, e eu posso te adorar, eu posso te bendizer, eu posso te louvar. Obrigado, Senhor. Adore o Senhor e reze também pelo teu padre. Reze também, acho que aqui é o padre Tarcísio, né? O pároco, meu irmão, foi meu professor. Reze pelo pároco dessa igreja. Reze pelos sacerdotes, porque por eles vem, e eles são muito atacados. Não pense diferente. Nessa pandemia, muitos ataques aos sacerdotes, a pureza dos sacerdotes, a santidade dos sacerdotes. Peça a intercessão da Virgem Maria por eles, peça que Jesus os abençoe. Mas não deixe de adorar o Senhor, adore pelos sacerdotes, mas adore também pela tua vida, porque Jesus está aqui, meus irmãos. Senhor, nós cremos que Tu estás aqui, nós cremos que é o Senhor, que és real, que és verdadeiro, e que assim como falastes com Nicodemos, o Senhor fala conosco. O Senhor pode falar. Fala que Teu servo escuta. Fala, Senhor, que os meus ouvidos estão abertos à Tua palavra, à Tua moção. Fala, Senhor, que as minhas palavras estão caladas, mas o meu ouvido está aberto. Fala, Senhor. E o Senhor diz: é preciso nascer da água e do Espírito. É preciso renovar as promessas batismais. É preciso renunciar ao inimigo e tudo o que ele traz, a toda sorte de pecados, a toda sorte de maldições. É preciso quebrar as correntes que nos escravizam nesse mundo. É preciso quebrar as correntes que nós mesmos colocamos nos nossos pés e que nos impedem de caminhar na presença do Deus Altíssimo, porque nos arrastam para coisas tão pequenas, a julgamentos, a fofocas,
há maledicências, há pornografias, há inimizades, há adultérios. Como é possível, meu irmão, que depois de tanto tempo de caminhada você caiu no adultério? Retome o bom caminho, se converta, peça perdão e creia no poder do perdão de Deus. Se Deus te perdoou, se você com sinceridade buscou o sacramento da confissão, então o Senhor te perdoou. Mas é preciso que você faça penitência, que você mude de vida, que você mude de pensamento para que você não caia. Porque enquanto você pensar como um homem velho, o pecado estará sempre à tua espreita e infelizmente você vai acabar caindo. Eu não gostaria que você caísse, Jesus também não, mas você vai acabar. Mas peça ao Espírito Santo que tudo pode, e pode te dar uma nova mentalidade, pode te dar um novo coração. Peça, Senhor, dai-me um coração novo, dai-me um coração renovado, transforma quem eu sou, Jesus. Senhor, o Senhor sabe pelo que eu passei em 2020, a dificuldade no meu trabalho, a dificuldade, Senhor, talvez de manter a minha casa. O Senhor sabe, Senhor, que eu passei alguns perrengues. O Senhor sabe que eu passei dificuldade. Jesus, o Senhor viu que eu peguei a Covid e quanto eu sofri. O Senhor viu que na minha família outras pessoas pegaram e quanto eu sofri. O Senhor entende o seu sofrimento e Ele está com você. Ele não te abandona, meu irmão. Por isso peça a graça dEle. Apresente o ano de 2020 ao Senhor, mas diga: Senhor, eu quero um ano de 2021 diferente. Mas para que esse ano seja diferente, Jesus, eu preciso do Teu Espírito Santo. Sem o Teu Espírito Santo, eu não posso conseguir. Por isso, vem sobre mim, Espírito Santo. Envia, Jesus, do Teu Santíssimo Sacramento, do Teu Sacratíssimo Coração. Envia sobre mim a água, que é o próprio Espírito Santo. Peça isso, meus irmãos. Vamos cantar pedindo isso. O Espírito Santo, a música que Deus inspirar em vocês. Vamos cantar pedindo o Espírito Santo. E você na tua casa, se você pode, reze pedindo o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o teu 2021 vai continuar sendo um feliz ano velho. Não adianta mudar o calendário, não adianta a Terra dar mais uma volta ao redor do Sol. Isso é uma coisa física. O que muda mesmo é o nosso coração, quando nós nos abrimos ao Espírito Santo. Por isso diga, repita com o Padre: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Cantemos pedindo esse Espírito. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, Senhor, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor, Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Renova-me. Renova-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Renova-me. Renova-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar. Renova-me, Senhor Jesus.
sobre nós o teu Espírito Santo. Vai rezando, vai dizendo isso. Renova, Senhor, o meu coração. Renova a minha vida, renova a minha mente, Senhor. Eu não quero ser um cristão tíbio. Eu não quero ser um padre mediano, Senhor. Eu não quero ser, Senhor Jesus, alguém que envergonha a tua igreja, mas eu quero me entregar a ti cada vez mais, Senhor, para que nesse ano de 2021 eu possa ser mais de Deus, mais santo, buscar verdadeiramente a santidade. Mas eu preciso, Senhor, da tua graça. Sem a tua graça eu não posso, eu caio. Tira-me, Senhor, da mornidão. Tira-me, Senhor, dessa pequenez, não a pequenez bela da Santa Teresinha, mas essa pequenez de alma, de caráter, para que eu possa crescer, para que nós possamos crescer enquanto igreja, Jesus. Senhor, os poderosos podem tentar nos tirar tudo, mas eles não tirarão a nossa fé. Eles podem aprovar o aborto, eles podem aprovar qualquer blasfêmia, mas eles não tirarão a nossa verdade, eles não tirarão a tua presença de nós. Nós não permitiremos e o Senhor, sobretudo, não permitirá, porque o Senhor é o Senhor da história, o Senhor é o Senhor dos tempos, o Senhor é o Senhor da vida. E se os tempos são difíceis, Jesus, a tua graça é maior. E se as situações são difíceis, Jesus, a tua graça é maior. E sobre nós, e se sobre nós abunda o pecado, Senhor, a sua graça superabunda em nosso coração. A tua graça é abundante, Senhor, a tua graça é infinita. Ensina-nos, Jesus, a buscar a tua graça, para te adorar, para te exaltar. Enche-me, enche-nos, enche-me, Senhor Jesus. Teu Espírito e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, com teu Espírito e minha alma reviverá. Para te adorar, Senhor, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus.